Capítulo 1. Os trabalhadores nas paredes. A noite de ontem marcou minha primeira verdadeira sessão com a garota. Os sinais de desordem significativa são maiores do que eu inicialmente pensei. Sua imaginação é vasta, mas uma frase em particular se tornou um tipo de música de ouvido. Ele estava bem na minha frente, respirando pesadamente. É o que eu mais me lembro, aquele cheiro terrível, como quando a linguiça estraga. Sentir cheiros durante um sonho é raro, uma indicação de transcendência sensorial. Ela pode ser uma excelente candidata para um estudo neurológico, mas sua saúde deve vir em primeiro lugar. Sem dúvida, há outros detalhes que perdi em seu relato. Da próxima vez, que o sono se dane hoje à noite. Este é o conselheiro. Aqui estão minhas notas preliminares de caso para a fita número 54, sessão número 1, paciente número 1220. Referir-se a crianças por números, e nossa relação vai além da mera ética, então posso deixar essa prática para os médicos insensíveis nos andares superiores. Mas para manter a profissionalidade, usarei um apelido que a garota deu a si mesma, e ninguém tem estado sob os cuidados da CPI por 2 semanas. Dada sua notável história médica, seu estado mental parece relativamente comum. Ela se encontra em minha ala devido à piora, embora não recorrente, de aflições noturnas. Parasomnia não é incomum entre pacientes. Não estou insinuando que ela é indigna de tratamento, apenas que há outros em situação pior. Ninguém também mostra sinais de trauma leve. Assim, é possível que ela tenha um distúrbio de pesadelo. Dado seu histórico, o foco desta sessão é construir um relacionamento. Tenho esperança de que ninguém se abrirá e descobriremos o que se passa em sua pequena cabeça. Ah, droga! Pegue a grande cadeira e sente, monte-a como um cavalo, como quiser. Como está? Bem, eu acho. Esse olhar em seu rosto diz que há algo mais em sua mente. É como a música que eu costumava ouvir através das paredes em nosso antigo apartamento, antes de nos mudarmos para a casa chique. Gostaria de falar sobre isso? Seu antigo apartamento? Não, conselheiro. Tudo bem, uma pergunta mais fácil para começar. Como você está se sentindo hoje? Um pouco triste. Por alguma razão em particular? A flor vermelha que mamãe e papai deixaram, ela murchou. Tentei levantá-la e as pétalas caíram. Mas aí eu vi o motivo. Pequenas criaturas cruéis por toda parte, embaixo da terra. Pulgões. Que desagradável. Deve ser difícil aqui, sozinha. Não era apenas a flor para você, era? Não, conselheiro. Seus pais só querem que você se sinta como era antes, e nós cuidaremos disso. Um dia de cada vez. Você tem dormido? Sim, conselheiro. Me chame de Otto. Dormindo bem? Sim. Ninguém. Este é um lugar de honestidade. A verdade, por favor. Tá bom, no meio da noite, eu continuo acordando. E você está suando? Oh, sim, e meu coração bate como se houvesse um pássaro bicando meu peito. Esses pesadelos começaram com o início de sua doença? Não, só depois. Você se lembra dos seus pesadelos ou eles desaparecem pela manhã? Eu me lembro de tudo. Você estaria bem em me contar sobre eles agora ou mais tarde? Sim, o que eu tive ontem à noite ainda está aqui, o sentimento, mas posso tomar um suco. Minha cabeça está leve e mamãe diz que ajuda. Não tenho certeza se isso é verdade, mas de qualquer forma, pode. Vejo que você está olhando para minha pintura. Eu a tenho desde que era menino. O olhar de Zaire é o título. Por que está tão embaçado? É uma imagem escondida. O truque é desfocar seus olhos. Tente. Você consegue ver agora? Não.
Eu tenho uma ideia. Mantenha seus olhos na pintura e deixe sua mente vagar. Enquanto isso, você pode me contar sobre seu sonho. Se já terminou seu suco. Terminei. Desde o início, então. Começou quando acordei em um lugar que não reconhecia. Descreva este lugar, por favor. Tudo estava branco. Lentamente percebi que a neve estava caindo em um campo. A vista era tranquila, olhando de tão alto, como se eu fosse um confio. Você sentiu esse frio? Não como no inverno, mas como assistir alguém que estava com frio ao meu redor, mas não em mim. Virei-me da janela, que era apenas um buraco na parede de pedra do corredor curvo que se estendia por um longo caminho. Essa sensação estranha me disse para me levantar, mas eu não conseguia, porque o teto era muito baixo. Rastejei para frente, se não fosse pela menor luz, teria caído. Outro corredor apareceu no chão, suas bordas pulsando no escuro. De repente, ouvi um tilintar de baixo. Essa mesma sensação me disse que eu estava perdida dentro de um gigante feito de pedra, e a única saída era continuar passando por suas veias. Subi na escuridão total e imediatamente comecei a deslizar pela umidade gelada, indo mais rápido e mais rápido. Pensei que o deslize nunca acabaria e, de repente, me expulsou. Doeu. Não como quando você cai de verdade. Vejo o que é agora, a pintura. Um tigre e duas luas. Isso não está bem. Nunca vi um tigre antes. Continue tentando e lembre-se de desfocar. Continue, como quiser. Uma luz laranja vinha de uma vela, mas a luz não alcançava os cantos da borda. Um pequeno buraco tinha sido cortado na pedra ao meu lado. A neve, pensei, quão bom seria assistir novamente. Olhei, mas não havia neve, apenas uma sala cheia de frascos de vidro. A luz dançava através deles, vinda de uma porta do lado oposto, até que uma figura passou por ela. Esse homem enorme usava um casaco longo e um chapéu de pescador. Seu rosto meio que pingava enquanto ele me observava. Então ele se foi. Bem, ele não estava. Não consigo me lembrar, é a única coisa que não consigo me lembrar. Poderia ter sido alguém que você conhece? Seu pai, talvez? Não, este homem não pertence ao nosso mundo. Eu não entendi bem. É apenas a sensação que ele lhe deu. Você continua mencionando essa sensação. Você consegue explicar? Você não pode entender, a menos que estivesse lá. Simplesmente não pode. Está tudo bem, não precisamos falar sobre ele. Relaxe, respire. Me afastando do buraco, avistei uma saída na parede oposta. Era de lá que o barulho de metal vinha mais forte. Fui em sua direção quando uma sombra saiu de um canto, era de uma criança. Gritei, ei, onde estamos? Onde estamos? Mas, silencioso como um rato, ele passou pela saída pulsante. Sem pensar, seguiu. O próximo cômodo era maior, e a criança havia desaparecido. Por toda parte, nas paredes e no chão, havia mais passagens pulsantes, como túneis de formiga vivos. Por todo lugar, molas estavam espalhadas, assim como latas de óleo e ferramentas estranhas. De repente, passos se aproximavam, no ritmo do barulho metálico. Sem saber o que fazer, me escondi atrás de uma caixa de madeira. Vi outras pequenas sombras entrando no cômodo. Uma após a outra, silenciosamente, passavam por diferentes portas. Mas duas ficaram para trás, procurando as molas. Elas não eram crianças. Mesmo na luz fraca, permaneciam como sombras, coisas quase inexistentes, como se fossem esquecidas e não quisessem ser vistas.
Elas seguravam ferramentas ameaçadoras, e seus rostos vazios mostravam que não eram muito inteligentes. Ambas pararam em uma passagem. Sem ter para onde ir, fiz o mesmo e subi na plataforma abaixo. Finalmente, vi o que fazia todo aquele barulho, rodas douradas girando, algumas gordas, outras magras. E elas iam tão fundo que eu não conseguia ver o fim. Não sabia o que eram até que aquele sentimento distante voltou e me disse que eram engrenagens com dentes encaixando perfeitamente umas nas outras, clicando sem parar, numa canção que nunca cessava. Havia centenas dessas sombras trabalhando para manter o mecanismo funcionando. Tive a impressão de que, sem elas, as engrenagens certamente parariam e o gigante desmoronaria, pedra por pedra. Mas, enquanto me inclinava para ver melhor, distraída, meu pé tropeçou em uma alavanca. Todas as sombras olharam para cima e algumas começaram a subir em minha direção. Elas se moviam separadamente, mas como uma única entidade. Em pânico, me escondi entre um conjunto de alavancas em um espaço apertado. Meu vestido ficou preso no dente de uma engrenagem gigante, que me puxou e girou até que meu vestido rasgou, lançando-me sobre um cano abaixo, onde pendurei em outro cano e caí em outra plataforma. As sombras pararam de me perseguir e voltaram ao trabalho. O pedaço rasgado do meu vestido agora estava preso entre duas engrenagens, fazendo todas as outras desacelerarem. Enquanto elas estavam distraídas, aproveitei a chance para escapar. A parede à minha frente parecia se estender e curvar infinitamente, assim como os mecanismos. Agarrei-me a uma barra e deslizei, quando um grande rangido soou acima e as engrenagens voltaram a cantar sua canção. Um pedaço de tecido flutuou na minha frente. Ao passar por uma pequena fissura na pedra, ouvi gritos angustiantes. Não deveria querer saber o que estava do outro lado, mas queria. Um pequeno cômodo com correntes cobrindo o chão e 3 vestidos idênticos, parecidos com os de freiras, recém-passados, pendurados ao lado de uma cama. Então, as correntes se agitaram e meu coração parou. Um corpo real estava encostado na parede. Com uma corrente em volta do pescoço, ele estava bem à minha frente, respirando pesadamente. O que mais me lembro é do cheiro terrível, como quando uma linguiça estraga. Espere um minuto. Você sentiu claramente o cheiro de sua respiração? Não era sua respiração, era ele. Tão apodrecido que ainda sinto o cheiro em meu nariz agora. Você tem certeza? Você me pediu para dizer a verdade. Sim, estou dizendo. Você ainda quer ouvir o resto do meu pesadelo? Otto? Ah, desculpe, minha mente estava divagando, e isso não é justo com você. De qualquer forma, olhando por aquela fresta, percebi algo. Eu estava dentro das paredes, como um rato. Do outro lado, havia um mundo inteiro, e tudo piorou a partir daí. Desci mais e mais, até que estava tão profundo que só havia vapor e escuridão, e um tic-tac alto. Para lá e para cá, para lá e para cá. Querendo desistir, me sentei, ouvindo. Quase adormeci quando, de repente, uma pequena forma saiu de dentro da parede abaixo. Outro trabalhador vindo atrás de mim, pensei. Mas, quando olharam para cima, vi seus olhos. Era certamente uma criança, e seus cabelos estavam cobertos de uma substância pegajosa, tornando difícil dizer se era menino ou menina. Ainda assim, desci, cheia de energia, quase a mesma que costumava ter. Ficamos em silêncio por um momento. Preso em seus cabelos estava um líquido preto se movendo como fumaça. O que tem no seu? Comecei, mas eles colocaram uma mão sobre minha boca. Só quando apontaram para a parede é que eu entendi por quê. Havia outra rachadura que levava a outra câmara. Oficina horrenda. Por toda parte havia projetos semi-prontos feitos de madeira e metal com todos os tipos de tiras e manivelas.
Seus formatos fizeram meu peito se apertar. Uma coleção de máscaras estava nas prateleiras, com parafusos e espinhos posicionados para se encaixar perfeitamente em uma boca. Uma mulher alta se inclinava sobre um novo projeto, vestindo um vestido familiar, com longas correntes pesadas saindo por baixo. Ela gemia, parecia que estava se divertindo. Podia sentir que ela estava nisso há horas. Sua presença sozinha indicava que ela era a guardiã do gigante de pedra do mundo além das paredes. Ao me virar para uma pilha de restos, vi seu rosto, igualmente velho e jovem, e sua pele estava tão esticada que apenas seus olhos pareciam humanos. Eu queria tanto saber o que ela estava construindo e gritar ao mesmo tempo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer uma das duas coisas, meu novo amigo me puxou para longe. Eles apontaram para cima. Entre as tábuas, uma sombra nos estudava. A criança puxou meu braço, mas era tarde demais. O trabalhador olhou para baixo ao meu lado, inspecionando meu corpo como se fosse uma ferramenta, estendendo a mão com sua chave inglesa, mas a criança me empurrou para longe, deixando um raio de luz brilhar da oficina, atingindo a sombra que rapidamente se escondeu na escuridão, desesperada para permanecer escondida. Por que você parou? Estou pensando, a próxima parte é difícil de descrever. O pesadelo mudou. Vapor nos envolveu e chegamos a um lugar no fundo das engrenagens entre as paredes. Na nossa frente, um longo pêndulo se movia para trás e para frente. Meu amigo agarrou-o quando ele passou. Eu deixei passar 1, 2, 3 vezes antes de encontrar a coragem de fazer o mesmo. Subimos enquanto o pêndulo balançava para a esquerda e para a direita, deixando minha cabeça tonta. Só mais um pouco, repetia para mim mesmo, até que meu amigo estendeu a mão para me puxar. Finalmente chegamos ao centro do relógio. A sala era redonda com uma escada em espiral e a máquina era feita de pequenos dedos metálicos batendo um ritmo violento. O teto era o mostrador de um relógio branco, mas todos os números estavam errados. Corremos escada acima e, no topo, saímos para um pátio. Meu corpo começou a tremer ao ouvir os gritos e gritos de dor. Tudo o que pude fazer foi olhar para cima, para as paredes circulares em que eu acabara de estar. Era um verdadeiro prédio. Havia 1 milhão de salas como a segunda em que entrei, todas cheias de mãos e membros saindo de entre as barras que os mantinham presos. Meu coração batia como um deles, um prisioneiro tentando se libertar. Eu gritei: espere, por favor. Mas meu amigo já estava do outro lado do pátio, então um tilintar a mulher alta saltou de cima e, com passos pesados, foi atrás do meu amigo. Uma corrente saiu por baixo do vestido dela como uma cobra, prendeu a perna deles, e a mulher arrastou a criança pela neve, chutando e gritando. Meu amigo, aterrorizado, gritou por ajuda e a mulher me viu. Ela começou a flutuar em minha direção e eu congelei, meus pés ficando cada vez mais próximos, e tudo o que eu conseguia pensar era quem me trouxe aqui e por que fui feito para conhecer esses segredos. A pele dela tão esticada, sua boca se abriu apenas um pouco com dentes enegrecidos por dentro, famintos por algo que crescia dentro de mim. Então eu acordei. Isso é terrível, meu Deus, sinto muito. A mulher em particular parece perturbadora. Sim, mas ela não me assustou mais. Não depois que eu acordei. Foram os trabalhadores. Por que eles não tinham mente? Não, porque eles estavam escondidos. Ninguém sabia que eles existiam. É assim que me sinto às vezes, desde que peguei a doença da água, como se houvesse coisas no meu corpo, mas em vez de me fazer funcionar, elas estão me matando, como os insetos no vaso de flores. Ah, eu posso senti-los na minha cabeça. Ouça-me, eu farei tudo ao meu alcance para ajudá-la, mas não há nada de ruim dentro de você, entendido? Eu tenho mais uma pergunta, então acho que é o suficiente para o seu primeiro dia.
Ok. Você já ouviu falar de sonho mútuo? Sonho mútuo? Sonho mútuo, compartilhar a experiência com outra pessoa. Como poderia o que está na minha cabeça estar na cabeça de outra pessoa e com quem eu compartilharia isso? Perguntas que atormentaram meus colegas externos por anos. Sua percepção de temperatura e cheiro enquanto sonha, às vezes, é pensado ser um indicador deste fenômeno transpessoal. Embora eu não esteja convencido de sua validade ontológica, anseio estudar um caso como o seu. Infelizmente, só conheci uma outra pessoa que exibia esta faculdade anos atrás. Quem era eles? Como eu. Minha amada Ceci, e não exatamente. Em qualquer caso, minhas ambições decaíram, eu perdi a visão de muitas coisas, mas você estimulou uma parte de mim quase esquecida. Ah, eu acho que vejo agora. Otto. Sim, é isso mesmo. Estamos nisso juntos. Não, a pintura. Oh, É um mapa de estrelas e 2 círculos ao redor. sim, bom, um astrolábio. De fato, astrolábio, um antigo instrumento, usado para localizar posições no tempo e no espaço. Agora, com certeza, você está exausta. Eu não quero ir para o meu quarto. Para dormir, você me levará de volta? Claro, e não podemos esquecer seus doces da noite. Aqui escolha. Doces para o meu doce.